Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, meu querido EPEano, minha querida EPEana, meu querido concurseiro, minha queridíssima concurseira, vocês que estão aí todos os dias na luta, na batalha, batendo firme nos estudos, rumo à aprovação. A gente tem certeza que o próximo concurso é o seu, porque você já sabe, melhor do que ninguém, aprovação em concurso público, só quem fica na fila é que sabe o que é, beleza? Ficou na fila, o tempo caminhou, o tempo passou, quanto mais tempo passa, mais próximo chega a sua aprovação. Então, se você está na fila aí há muito tempo, tenha certeza que provavelmente o próximo concurso é o seu, beleza? Hoje, solitário, sozinho, buscando aqui um novo parceiro, né? Meu amigo Newton Matos está nos abandonando aí nas atualidades, está enveredando aí pelo direito, está indo para o direito constitucional, né? Uma besta fera agora do direito constitucional, tá? Está indo aí para os direitos humanos também, aliás, já está nos direitos humanos e muito bem, diga-se de passagem, mas ele vai ficar aqui vindo fazer uma participaçãozinha com a gente. Daqui a pouco tem programa, quadro novo, você vai dar uma olhadinha, né? A gente vai estar bolando aqui um tal de um café jurídico, certo? Um bate-papo legal, né? Com assuntos da atualidade, com assuntos que envolvam aí o quadro jurídico brasileiro. Então, coisa nova vai vir para você, não tenha a menor dúvida, porque o EP faz isso de todo coração e a aprovação aqui, você sabe, é garantida, beleza? Meninada, hoje a gente separou um tema muito polêmico. O Brasil aí acordou há 2 semanas, né, com a operação da Polícia Federal, uma mega operação da Polícia Federal, intitulada Operação Carne Fraca, né, que pegou aí desprevenido, vamos dizer assim, o agronegócio no Brasil, né? Deu aquele baque no agronegócio brasileiro e chamou a atenção do mundo inteiro. E a gente vai chegar já nessa Operação Carne Fraca, ok? Porque a gente sabe da repercussão, você tem que lembrar de quem é que está sendo investigado, você tem que lembrar, né, as causas e consequências de tudo isso para a realidade brasileira. Você vê aí, né, toda uma conjuntura que desenha-se a partir de agora, né, prejudicando um pouco as exportações, no caso da carne no Brasil, não tem a menor dúvida disso, e a tentativa do governo de reverter essa situação. Então não tenham a menor dúvida, tá, que essa operação ela vai ter, né, um desdobramento ruim, tá, para a realidade brasileira no mercado internacional. E aí, antes de chegar na carne fraca, a gente vai começar aqui dando uma olhadinha na questão que fala do chamado agronegócio. Galera, a gente sabe que a economia ela divide-se em 5 setores: setor primário, secundário, terciário, quaternário, quinquinário. E eu estou colocando aqui em pauta, em discussão, o nosso setor primário, beleza? O nosso setor primário. Trigueiro, o setor primário ele é o quê? Ele é a composição de serviços ligados à agricultura, serviços ligados à pecuária, serviços ligados ao extrativismo. E aí, no caso, a gente tem que lembrar que o extrativismo mineral mais desenvolvido, ligado à atividade industrial, né, o que a gente pode chamar de setor minero-metalúrgico, ele não apareceria aqui. Seria apenas aquele extrativismo mineral, né, mais arcaico, tá? Mais aquela coisa que eu digo sempre na beira do rio, peneirando atrás da minha pepita mágica. Então você tem aí o extrativismo. O grosso disso aqui, sem dúvida nenhuma, é agricultura e é pecuária. E o Brasil vem, com certeza, se destacando no cenário internacional nos dias atuais. Inclusive, com a atual situação político-econômica brasileira, a crise deflagrada aí a partir de 2014, de uma forma mais intensa em 2016, a gente vai ter, né, o setor primário puxando aí o equilíbrio, né, das nossas contas, enquanto o setor industrial afunda, enquanto o setor de serviços também teve prejuízos. O setor primário da economia, ele traz para cima a nossa balança comercial, para tentar deixar ela ali um pouco mais equilibrada. Então o agronegócio, sem dúvida nenhuma, tem uma importância muito grande.
Basta eu lembrar para você que o Brasil aparece hoje dentro aí dessa estrutura agrária como um global trader ou global trade, né? Tanto faz, das chamadas commodities, das commodities. E quando a gente pensa nas commodities, você está pensando em quê, Trigueiro? Em um produto natural, ok? Você está pensando em um produto que é negociado em bolsas de valores e que tem um grande valor no mercado internacional, uma grande busca. E a carne, por exemplo, brasileira é uma commodity, assim como é na agricultura a soja, o milho, tá? Assim como a gente tem o minério de ferro dentro do extrativismo mineral. Então, tudo isso faz com que o Brasil busque ser esse comerciante global. E as commodities, elas ajudaram bastante o Brasil a ingressar nesse quadro, sobretudo nesse início aí de século XXI. Então, o século XXI, ele marca o ingresso do território brasileiro dentro dessa perspectiva aí de um comerciante global. E, óbvio, a agricultura entra e a pecuária também com muita força dentro desse cenário. A grosso modo, se a gente parar para analisar, agricultura e pecuária são mais importantes, não tem a menor dúvida disso. E o setor primário, ele responde hoje por uma parcela do PIB relevante. Hoje, algo próximo de 15% do PIB brasileiro vem do setor primário. E, óbvio, ligado ao chamado agronegócio, o agrobusiness. Você sabe que o agro é muita coisa, não é verdade? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, mas o agro sofre vários baques, não tem a menor dúvida disso. E quando a gente pensa no agronegócio, esses 15%, veja a evolução, por exemplo, da participação do PIB entre o ano de 2000 e o ano de 2016. No ano 2000, tá, a porcentagem do PIB que era ocupada pelo setor primário no Brasil era de 6% só. Tá? Olha a diferença, mais que dobrou se eu comparar com o ano de 2016, que representaria aí algo próximo de 15% do PIB nacional. Então, com certeza, o crescimento foi substancial. E quando a gente vai, né, ter um desmembramento dessa operação, isso vai gerar um prejuízo muito grande para a economia nacional. Podem ter certeza do que o Trigueiro está falando. E essa operação carne fraca, ela vai estar aí aparecendo nas suas provas logo aí nesse primeiro semestre de 2017, não tem a menor dúvida disso, e também, óbvio, no segundo semestre de 2017. Podem ter certeza do que a gente está falando, beleza? Mas veja, o agronegócio veio crescendo e a pecuária, ela vem junto, certo? A pecuária, ela vem crescendo junto com o agronegócio no Brasil. Trigueiro, hoje o nosso setor pecuário, eu vou separar aqui a pecuária, tá? O nosso setor pecuário, ele é muito forte, correto? A gente tem um rebanho no Brasil hoje que supera aí as 200 milhões de cabeças de gado no Brasil. Então você tem mais de 200 milhões de cabeças de gado no Brasil. E eu estou falando só do gado, tá? Estou falando só de gado. A gente não está falando dos outros rebanhos, suínos, né? A gente não está falando de aves, a gente não está falando de ovinos, caprinos, né? Bubalinos e daí por diante. Estou falando só de cabeça de gado, só de rebanho bovino, mais de 200 milhões no Brasil. Né? Eu digo que sempre tem mais boi do que gente, muito provavelmente, nesse país, porque tem muita gente que é boi, né? Meus câmeras estão ali, né? Tá atrás dessa busca, mas vai dar certo. Meninada, e quando você pega a pecuária, ela é um setor que ocupa um grande número de indivíduos. A gente pode dividir a pecuária em dois grandes grupos, não é? A gente tem a pecuária, que a gente vai chamar de intensiva, ok? Aquela onde o gado é confinado, certo? Onde o gado ele tem uma prática leiteira muito maior. E a gente tem a pecuária extensiva,
das grandes pastagens dentro do território brasileiro, onde o gado ele está muito mais atrelado ao corte do que à realidade leiteira. E o Brasil ele tem algumas áreas de grande concentração de rebanhos. Não é em todo canto que eu tenho grandes rebanhos no Brasil. A gente tem no Brasil alguns quase que belts, né, agrícolas hoje. A gente pode falar do belt da laranja, do belt da soja, né, seguindo lá o modelo americano, mas a gente tem hoje um belt talvez do gado muito concentrado aonde, Trigueiro? No centro-oeste brasileiro, que é onde nós temos os maiores rebanhos. Cuidado por um detalhe, ok? O centro-oeste, ele apresenta os maiores rebanhos brasileiros. Diferente da região sul do Brasil, tá? Que é a área que a gente diz sempre que é o berço, de fato, da pecuária, né, comercial brasileira, apesar de que o Nordeste também representa isso, no início da ocupação colonial, mas a região sul do Brasil, tá? É a região onde nós temos os nossos melhores rebanhos. Os nossos melhores rebanhos. O Brasil disputa aí com alguns outros países, né, essa liderança no ranking mundial de saber qual é a melhor carne, qual é a maior valia de carne, né, juntamente, por exemplo, com a Austrália e com a tal da Nova Zelândia. E isso, com certeza, vai trazer para a gente uma valorização bacana, porque essa concorrência é importante. Só que no caso do Brasil, o nosso gado, vamos dizer assim, ele tem uma desvantagem frente a outros. O gado que é criado no Brasil, agora que a gente está introduzindo algumas outras culturas, mas o gado que é criado no Brasil é o gado que a gente chama de Nelore. Então ele não é tão valorizado lá fora quanto é o gado da raça Angus, né, que é cultivado, que é criado, aliás, em outros países, como é o caso de Austrália e Nova Zelândia. Então tem uma diferençazinha, ou o próprio Black Angus, tá? Que é uma raça britânica, certo? Então você tem uma valorização muito grande. De uma forma simples, o nosso bife é menos valorizado que o bife, né, dos australianos e dos neozelandeses. Então tem essa diferençazinha aí, com certeza que vale a pena a gente destacar. Trigueiro, e a produção de leite, no caso do Brasil, ela está ligada a quê? Ela está ligada ao chamado, à região sudeste brasileira. Sobretudo Minas Gerais tem uma produção leiteira muito grande no cenário nacional, então a gente tem que dar sempre esses destaques aí. E quando a gente pega a pecuária, óbvio, é ela que vai ser a grande afetada da tal da operação carne fraca. Beleza? Operação carne fraca. Trigueiro, eu escutei falar dessa operação carne fraca aí na televisão, né? A gente viu vários memes aí na internet, né? A gente viu aí o próprio Michel Temer levando a negada para a churrascaria, né? Aquela piada pronta, né? Mas vamos pensar no que é essa operação carne fraca, quais as consequências dela para a realidade brasileira, o que é que tem de vantagem, o que é que tem de desvantagem, se é que tem, né, alguma vantagem, vamos dizer assim. Trigueiro, quem é que está sendo investigado, aqui na operação carne fraca? Quem é que são os personagens dessa operação carne fraca? A gente tem dois conjuntos de indivíduos aqui que são inspecionados aí na operação carne fraca. Primeiro, fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, inclusive alguns já afastados, ok? Fiscais agropecuários. E nós vamos encontrar ainda quem, Trigueiro? Donos de frigorífico, certo? Donos de frigorífico. E entre os fiscais agropecuários e os donos de frigoríficos, o que é que estava rolando, Trigueiro?
estava rolando um esquemazinho de propina. Opa, Trigueiro, pera ainda. Tava rolando uma propina aqui, tava rolando um esquemazinho de corrupção. Trigueiro, aonde? 3 estados apareceram com maior destaque, certo? O Paraná, e aí, ó, os investigados, certo? O local, beleza, importante. Aonde, Trigueiro? 3 estados apareceram com maior destaque. Paraná, Minas Gerais e Goiás. Paraná, Minas Gerais e Goiás. Certo? Cuidado por um detalhe simples, tá? A gente viu que vários grupos grandes no Brasil, né, vários grandes grupos nacionais que atuam no mercado mundial aí, sofreram alguns baques, né, tanto em Goiás, como em Santa Catarina, como no Paraná. Mas a origem da coisa vem daí. E vem da onde, Trigueiro? Vem do ano de 2015. Trigueiro, a origem da operação, certo? É o ano de 2015. Origem. Ano de 2015. Só veio a ser deflagrada agora no ano de 2017. Mas em 2015, um fiscal sanitário chamado Daniel Gouveia Teixeira fez denúncias de que vários integrantes do Ministério, né, vários fiscais, estavam sendo realocados para algumas outras áreas para facilitar as negociações com os donos de frigoríficos. E esses donos de frigoríficos estavam alterando validade, composição, né, da carne e daí por diante, então a gente tem que ter cuidado. Trigueiro 2015, como é o nome do elemento aí, dá um destaque importante, porque isso pode ser cobrado em prova. Você sabe que as provas estão cobrando mais cada vez o nome de personagens. Daniel Gouveia Teixeira. Beleza? Daniel Gouveia Teixeira. Fiscal sanitário. Beleza? E aí o que é que ele colocou, Trigueiro? Que existia um esquema de propina e essa propina facilitava, né, o acesso aos chamados certificados sanitários. Certificados sanitários. Trigueiro, por que esses certificados sanitários? Moçada, esses certificados, eles alteravam, primeiro, a validade de alguns produtos que estavam vencidos. Validade vencida, certo? E a gente tinha também uma alteração da composição do produto, né? Com a adoção, com a introdução, melhor dizendo, de alguns produtos químicos, né? Uma composição adulterada. E por mais que isso faça parte da realidade brasileira, é importante lembrar que esses certificados sanitários, eles são exigências internacionais, ok? A presença de selos são garantias que a gente tem um produto de qualidade. No Brasil nós temos 2 selos, certo? E esses selos são extremamente importantes, são garantias de fato de que nós vamos ter um desenvolvimento ou uma garantia da carne, né, uma procedência. Quais são os selos, Trigueiro? Tem o CIF, certo? E tem também o CIE. Trigueiro, o que é cada um desses selos? Nós temos aí o selo de inspeção federal e nós temos o selo de inspeção estadual. Beleza? Selo de inspeção federal e selo de inspeção estadual. Você compra uma peça de carne, você compra uma peça de maminha, de fraldinha, de picanha, de qualquer coisa, você vê lá atrás que tem lá a origem, né, daquele animal. É como se fosse a certidão de nascimento do boi, né? Então você tem isso. E o resultado é que a gente tem esses certificados sanitários como sendo uma cobrança hoje internacional. Internacional, Trigueiro, sem dúvida nenhuma. Nós temos um órgão, moçada, tá, que ele regulamenta o comércio no mundo.
Você sabe que órgão é esse, não sabe? É a OMC. Beleza? Que é isso, Trigueiro? A tal da Organização Mundial do Comércio. Organização Mundial do Comércio. E a Organização Mundial do Comércio, ela, tem várias normas, várias regras. A OMC, que foi criada nos anos 90, ela vem lá de 1947, né? 1944, Conferência de Bretton Woods. Em 1947, a gente tem a criação de fato do GATT, o GATT, o Acordo Geral de Taxas e Tarifas. Deixa eu colocar aqui porque a gente está comemorando o aniversário do GATT, né? Não é o GATT da PM, beleza? É o GATT, o Acordo Geral de Taxas e Tarifas. Isso é 1947. Então vamos lá, 57, 67, 77, 87, 97, 2007. Eita, bicho, é ruim a matemática. 60 anos de GATT, certo? Traduzindo, o Acordo Geral de Taxas e Tarifas, que foi criado junto ali com o FMI, com o Banco Mundial, dentro do contexto pós-Segunda Guerra, para diminuir o protecionismo no mundo, né? Já que durante os períodos de guerra o protecionismo era muito mais intenso. Então o intuito era esse. E somente no ano de 1995 é que o GATT ele vai virar o quê? Ele vai virar GATT, ele vai virar OMC a partir da famosa rodada uruguaia, rodada de negociações. A gente ainda vai lembrar de outras rodadas importantes, Doha e daí por diante. E a OMC, ela tem uma função precípua, ela tem uma função inicial. Qual é a função dela, Trigueiro? Principal, regulamentar o comércio mundial. E na regulamentação do comércio mundial, a gente tem que lembrar que existem hoje N barreiras protecionistas, que a gente vai chamar de quê, Trigueiro? De barreiras sanitárias. Beleza? De barreiras sanitárias. Trigueiro, quais são essas barreiras? A gente tem as barreiras que a gente chama de fitossanitárias. E nós temos ainda as barreiras que nós chamamos de zoossanitárias. Beleza? Opa, Trigueiro, barreira fitossanitária é aquela barreira que está ligada à vegetação, às plantas, o que a gente consome, né? Então a gente tem hoje a questão dos organismos geneticamente modificados, os transgênicos, os OGMs sendo debatidos aí no mundo inteiro, tá? E quando a gente pensa nisso, veja, por exemplo, a França, que levanta barreira contra a entrada de diversos produtos hoje de grupos internacionais como a Monsanto, né? Proibindo a entrada do milho, o MON 1808, não me falha a memória, que é um dos milhos produzidos aí pela Monsanto, grande grupo internacional. E as barreiras zoossanitárias são aquelas que referem-se à condição animal. E aqui é um grande exemplo disso. O CIF, ele serve justamente para dar garantias daquela carne. E aqui a gente, né, vê que o Brasil teve alguns prejuízos aí consideráveis. A operação em si, ela tem alguns números que a tornam justamente o que a gente chama de mega operação. Né? Ela vem, junto com outras operações virão aí no Brasil, e já apareceram, a reboque da Operação Lava Jato no combate, vamos dizer assim, à corrupção no Brasil. Então ela é uma mega operação da Polícia Federal, ok? Que envolveu, e aí vejam os números para você entender, mais de 1.100 policiais federais, ok? Mais de 1.100 policiais federais, em diversos estados brasileiros, e que teve aí, 27 mandatos de prisão,
11 prisões temporárias, 77 conduções coercitivas e 194 pedidos de busca e apreensão. Então você vê aí, né, que os números mostram que ela de fato é uma operação de grande porte. 27 mandados. Tá? A gente teve 33 ainda fiscais afastados. 33 fiscais afastados. (77) conduções coercitivas. Né? Essa condução coercitiva depois de Lula nunca mais foi a mesma. Todo mundo sabe agora o que diabo é uma condição coercitiva. A gente teve 11 prisões temporárias. E a gente vai destacar ainda, né, que 2 grandes empresas no Brasil foram afetadas. 2 grandes empresas, 2 grandes grupos. Sobretudo, a Brasil Foods, a BR Foods, que nada mais, nada menos é do que a junção de Sadia e Perdigão. Eu gosto sempre de chamar de Sadigão, né? A Sadia mais a Perdigão. E veja quantos desses produtos estão na sua mesa, ok? E a gente teve ainda a JBS, né? Que é um outro grande grupo brasileiro, ok? Que a gente destaca aqui 2 grandes empresas, a Seara e a famosíssima Friboi, né? Que de Tony Ramos a Lulinha sempre aparecem aí em alguns escândalos. E a gente tem outros grupos, ok? Não temos só esses. Você pode falar, por exemplo, da Pequim Agroindústria, né? Que é um grupo que, sem dúvida nenhuma, aparece aí na frente das propinas e das negociatas dentro dessa operação. Pequim Agroindústrias. Inclusive, a gente teve fechamento da BRF, né, lá em Mineiros, lá em Goiás, tá? A gente teve fechamento da Pequim Agroindústria, certo? Em 2 estados, lá em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e também em Curitiba. Então, a gente tem uma operação realmente de grande proporção. E, Trigueiro, quais são as consequências dessa operação para a realidade brasileira? Eu gosto sempre de destacar que as consequências, elas tanto podem ser positivas, como elas podem ser negativas, ok? Então nós vamos ter consequências. Trigueiro, quais são as consequências dessa operação que a gente chama de carne fraca? Primeira consequência, e eu acho ela positiva. O alerta aos consumidores. Ah, é, Trigueiro? É, o alerta aos consumidores. Quer dizer que é importante, tá? É importante que nós fiquemos atentos com relação ao que nós estamos consumindo. Porque muitas vezes a marca, ela já tem uma garantia muito forte no mercado. Você compra o produto pela marca, sem se preocupar com a qualidade do produto. E a gente vê vários episódios de denúncias de marcas importantes, né, com carne adulterada, com carne vencida. Esses episódios são comuns, não é tão fora da realidade, não. Então isso é importante. Outro aspecto positivo seria o quê? O combate à corrupção. Isso é importante, ok? O combate à corrupção está aí dentro do que eu gosto sempre de chamar de escopo da Lava Jato. Porque hoje a Lava Jato ela conseguiu trazer à tona vários outros esquemas, entre esses a gente pode falar da Operação Carne Fraca, da Operação Chequinhos, lá no Rio de Janeiro, e aí a gente tem que lembrar de tudo isso, beleza? Então tudo isso aqui é importante. O Trigueiro, a ampliação da fiscalização sanitária, sem dúvida nenhuma é importante. Ampliação da fiscalização sanitária. Importantíssimo para a realidade brasileira, para a realidade do consumo.
Por quê? Porque a gente tem consequências também aonde? Negativas, não é verdade? A gente tem consequências negativas. Quais são as consequências negativas que a gente vai apresentar aí, Trigueiro? Você pode falar, por exemplo, a suspensão da exportação de carne, né? A suspensão dos contratos da exportação por diversos países. Isso é um prejuízo. A gente teve a União Europeia fazendo restrições, a gente teve 14 países e mais a União Europeia. Alguns já voltaram atrás, inclusive pela ação do ministro da Agricultura, né, o senhor Blairo Nagy, tá, ministro da Agricultura. Assim como também do próprio presidente Michel Temer, né, que, vamos dizer, encabeçou aí uma luta, né, com relação a isso, declarando, inclusive, que a carne brasileira era a melhor do mundo, tá? E aí a gente tem que ter muito cuidado. O ministro da Agricultura, o Blairo Nagy, beleza? Blairo Nagy. Esses sobrenomes, né, me chamam tanta atenção com relação ao agronegócio, mas vamos se fazer de doido, pessoal, tá? Moçada, outro ponto negativo, outra consequência negativa, as demissões que já começaram, né? As demissões que já iniciaram. Se você pegar aí, a gente tem BR Food, a gente tem JBS, são grupos que empregam muitos indivíduos. Se você pegar hoje, o Brasil exporta carne, sobretudo esses dois grupos, para mais de 170 países. Só em 2016, não me falha a memória, a produção, o faturamento dessas empresas, o bruto, chegou a quase 140 bilhões de reais. Então é de fato muita coisa, tá? Isso é um outro problema e como aspecto negativo a gente ainda vai ter, né, que lembrar aqui da questão que fala da saúde humana. Saúde dos consumidores, que podem, sem dúvida nenhuma, ser afetados por isso. Daí para frente, muito provavelmente, a carne ou os produtos cárneos, né, não vão ser inseridos mais na merenda escolar de muitos grupos, de muitos indivíduos, e a gente tem aí várias outras consequências de toda essa operação carne fraca, que ainda vai ter desmembramentos, né, com certeza daqui para frente, beleza? A gente dá uma pausa aqui, operação carne fraca, foi para conta, bota aí no EP Atualidades e saiba que toda sexta-feira a gente está aqui, né, falando um pouquinho de atualidades para você, de assuntos polêmicos, de assuntos pontuais e assuntos que com certeza vão estar nas suas provas. Forte abraço e até o próximo encontro.